tudo tem seu tempo determinado. Já dizia uma passagem do capítulo 3, do versículo 1 do livro de Eclesiastes, e não haveria palavra mais adequada para descrever a segunda temporada de Romulus, A Guerra por Roma, série criada e produzida por Matteo Roveri, disponível no HBO Max. Romulus é realmente surpreendente, já que apesar de retratar os primórdios da fundação de Roma, nessa segunda temporada ela nos deu sinais de como os romanos se tornariam manipuladores, mentirosos e inescrupulosos quando se trata de ter o poder. Bom galera, eu sou o Elvis Lopes, e se quer saber mais como isso acontece, assista o vídeo. Na primeira temporada de Romulus, vimos privação, sangue e sacrifício, morte, desolação e traição. Das cinzas do passado nasceu uma cidade e do seu fogo agora resplandece a esperança, sustentada por dois irmãos que cresceram no ventre da loba, agora também reis como salvadores de um povo escolhido. Os eventos da primeira temporada de Romulus, lançada em 2020, estreou em plena vila de Alba Longa, no Lácio, no momento de maior dificuldade da Liga Latina, comandada pelo rei Numitor, devido a uma longa seca. Dirigindo-se às Vestais, o rei pediu chuva e prosperidade, que, entretanto, não vieram. Os desentendimentos crescentes e agora generalizados dentro do tribunal o colocaram em má situação com os outros líderes tribais, e alguém começou a planejar o seu assassinato e o de seus descendentes. Enitus e Emos, seus únicos netos, cresceram seguros e longe do perigo, vivendo um para o outro e compartilhando os mais íntimos segredos. O relacionamento deles, porém, havia rompido quando o tio Amulius, o irmão mais novo do rei, matou o herdeiro do trono, porém não conseguiu matar Emos, que havia fugido para a floresta. Amulius acusou então o neto sobrevivente da morte do rei, assumindo o poder e coroando-se soberano de toda a Liga Latina. Enquanto isso, Emos conhece Wyrus, um escravo leal da deusa Rúmia, a dona dos lobos, que une os dois por um laço de carne e sangue, transformando-os em irmãos. Ilia, filha de Amulius e também interesse amoroso de Enitus, ao saber da morte do amado, trai as Vestais e torna-se fiel ao deus Marte, jurando vingança contra Emos. A primeira temporada terminou com a reconquista de Alba Longa e a vitória de Emos e Wyrus, que desistiram da cidade para construir sua própria cidade, consagrada a deus Rúmia, uma cidadezinha qualquer aí, chamada simplesmente de Roma. A segunda temporada começa exatamente um ano depois do fim dos eventos da primeira, onde Emos e Wyrus se encontram negociando com Titus, o rei dos Sabinos. Na verdade, está em jogo a própria sobrevivência de Roma. Forçados a conquistar a paz, os dois irmãos encontram Titus para chegar a um acordo lucrativo, que mais reconhece a existência de Roma do que a autoridade dos Sabinos. Os novos inimigos possuem um exército mais forte e uma terra rica e próspera no norte do Lácio, o que lhes permite ter suprimentos e tropas sempre prontas para a guerra. Roma, ao contrário, só pode contar com suas altas e imponentes muralhas, bem como a proteção da deusa Rúmia. O rei Titus promete paz apenas em troca de um sacrifício de sangue e carne, mas reconhece apenas um rei de Roma, desprezando Wyrus por ter sangue escravo. As ofensas de Titus, porém, arranham os dois irmãos. Assim que descobrem o assassinato corrido pelas mãos de suas sacerdotisas contra a amante de Wyrus, eles juram vingança. Então, durante a luta, eles decidem sequestrar, antes de fugir, os fiéis do deus Sanco, e entre eles está Ercília, a principal sacerdotisa de Titus. A segunda temporada não foca apenas em lutas externas, mas principalmente internas, porque as desavenças entre os fiéis da deusa Lúmia e os latinos na recém-fundada Roma enfraquecem Wyrus e Emos, que se veem obrigados a confiar apenas em si mesmos para manter seu povo unido e principalmente vivo. Se na primeira temporada a direção se concentrou na relação entre Emos e Wyrus e na vingança contra Amulius, na segunda, a guerra é a verdadeira protagonista.
A política, antes contada de forma bem marginal, assume agora, na segunda temporada, um papel relevante e crescente, sobretudo durante a luta entre os sabinos e romanos, obrigados a disputar a fronteira, enquanto as tribos latinas encontram-se entre os dois focos, preferindo evitar a guerra e a se submeter ao mais forte. O melhor da segunda temporada é, sem sombra de dúvidas, as interpretações. A verdadeira estrela da série é Mariana Fontana, como Lia, uma personagem que começou com uma sacerdotisa vestal, virou uma guerreira fodona e agora sofre as consequências por não ter cumprido a vingança de Marte ao poupar o próprio pai. Além disso, a interpretação de Emanuele Di Stefano também se destaca como o rei/deus Titus, que, no fim, acaba sendo o mais complexo dos personagens. Ele é apresentado como vilão, mas no fundo é apenas um garoto inseguro que se tornou rei cedo demais, iludido pelas palavras de suas sacerdotisas e sua convicção de ser um deus encarnado em um corpo de um homem. Wyrus, o mentiroso. Spoilers. No último episódio, Wyrus, o ex-escravo, o ex-medroso e agora rei, tem uma sacada genial ao mentir para salvar a si mesmo e o povo de Roma. Durante toda a temporada, vimos vários sinais de que Wyrus poderia ser mais do que aparentava, e isso se cumpre no final. Não porque ele supostamente tinha sangue real, ou porque a Ercília fez ele acreditar que ele era um deus, mas sim por ele usar tudo isso a seu favor e enganar Titus, criando provas para se passar por seu irmão perdido. Meu irmão, aqui o Wyrus prova que de bobo não tem é nada, e além de superar seu irmão de consideração e dar uma pernada na Silva que queria queimar ele vivo, é mostrado no fim que ele simplesmente criou um paninho igual ao do filho do deus Sanco para provar que poderia ser o irmão perdido de Titus. E isso é genial, não apenas por ser uma prova de que um homem pode sim mudar o seu destino, algo que todo mundo duvidava entre os latinos, mas por Wyrus demonstrar ali como Roma seria no futuro, um lugar para gente esperta e sagaz, onde só os mais astutos, por que não dizer mentirosos, poderiam sobreviver. E isso, meu irmão, eu achei do caralho. Então, pessoal, já viram a série Romulus? Nós temos um vídeo aqui, ó, falando sobre a primeira temporada. Se animarem, assista aí. Então, pessoal, um forte abraço. Falou!